Irmãos e irmãs, boa noite a todos e a todas. Estamos chegando ao final desse dia 22 de março. Quero deixar a paz do Senhor com todos os senhores e senhoras. E a leitura de hoje é tirada do capítulo 18 do evangelista Mateus, os versículos 21 a 35. Lembro, o capítulo 18 é o livrinho da vida em comunidade. Vale a pena a gente acompanhar essa leitura, como viver em comunidade, principalmente dentro da nossa família. Mateus nos deixa esse recado, esta receita extraordinária. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu não te digo até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7. Porque o reino de Deus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, levaram um que lhe devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou-se com um dos seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga logo o que me deves. O empregado e o companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu vou pagar tudo a você. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. E tu não foste capaz de perdoar, ter compaixão do teu companheiro que te devia tão pouco? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Capítulo 18, livro da comunidade. Ali ensina tudo o que devemos fazer para viver fraternalmente, comunhão de vida, perdão das dívidas, perdoar tudo. E aí essa história, Jesus conta essa parábola para ilustrar. Um empregado do patrão devia 10.000 talentos. Qual é o valor de 10.000 talentos? De prata, de ouro ou de outro metal precioso? Para você ter a ideia, um talento tem a medida 34 quilos e 200 gramas. Cada talento, 34 quilos e 200 gramas. 10.000 talentos. Some isso. Multiplique isso. 10 talentos de quê? De prata ou de ouro? Quer dizer, um talento de prata, um talento de ouro, 34 quilos e 200 gramas. Aquele empregado devia uma fortuna incalculável, impagável, 10.000 talentos. Mas suplicando ao patrão, veja que generosidade do patrão, ele perdoou toda essa dívida. Era uma dívida impagável.
Mas aquele empregado que teve a dívida tão grande perdoada, não foi capaz de perdoar aquele que ele devia apenas 100 moedas de prata. 100 moedas de prata. E acarrou, sufocou, colocou na prisão para que pagasse aquela ninharia que aquele seu colega devia para ele. É revoltante essa atitude. É desumana demais. E aí volta a saber que aquele empregado, que toda a dívida foi perdoada, ele não perdoou aquele tiquinho que o outro tinha, então ele diz assim, então você não vou mais perdoar, você vai ter que pagar aquilo que você deve. Mas Jesus conclui com uma frase muito interessante. Se você não perdoar de coração tudo ao seu irmão, o Pai do céu não perdoará você também. A nossa dívida para com Deus é incalculável. Nós temos pecados aos montes. Desde que tomamos consciência das coisas certas e erradas, nós pecamos todos os dias. Pecamos muitas vezes. E assim, a vida inteira de pecado é uma dívida incalculável. Mas o Pai do céu é misericordioso e nos perdoará se estivermos verdadeiramente arrependidos e não voltar a cometer os pecados. O Pai do céu perdoa todos os pecados, mas não perdoará nenhum se você não perdoar o seu irmão. E aqui, nesse capítulo 18, encerrando esse texto, nós estamos concluindo o último pedido do Pai Nosso. No Pai Nosso, capítulo 6, versículos 9 a 15 de Mateus, portanto, no Evangelho de Mateus, diz assim: perdoa-me as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Eu dou uma condição: serei perdoado se eu perdoar. O Senhor me perdoa se eu perdoar. Senhor, faça isso. Se eu perdoar os meus inimigos, o Senhor perdoe também os meus pecados. Nós damos essa condição para Deus. É o que Jesus completa. Se você não perdoar, Deus também vai tirar o perdão e você vai continuar com a sua dívida. Por isso, Pedro, muito curioso, pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7? Está cheio de si, achando que 7 é o máximo. Por quê? Na mentalidade dos judeus, perdoar 3 vezes era o máximo de misericórdia que alguém teria para com outra pessoa. Você me ofendeu uma vez, 2 vezes, até 3 vezes eu perdoo. Depois não tem mais perdão. Pedro então vai muito além. 7 vezes, Senhor, já é demais? Jesus disse: não, Pedro, nunca é demais. 70 vezes 7. Isto é, sempre você deve perdoar. Assim teremos a vida em comunidade, em família. O Senhor nos dá a doutrina. Ele nos ensina. Nós acolhamos ou não? A salvação está em nossas mãos, porque temos o livre arbítrio de escolher seguir o ensinamento do Senhor ou seguir a nossa própria cabecinha tão pequena que é. Que o Senhor nos dê a graça de uma infinita misericórdia, assim como a infinita misericórdia do Pai para conosco. Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.